Paz e graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor, espero que a paz do Senhor esteja contigo, com toda a tua família, oh glória. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Compartilha essa palavra, dá um like e inscreve no meu canal, não é para ganhar dinheiro, eu faço de graça para o Senhor, não ganho dinheiro do YouTube, não ganho dinheiro do Quai, não ganho dinheiro do Instagram, não ganho dinheiro do Facebook, não. É porque eu gosto de estar sempre falando da palavra do Senhor para você e todos aqueles que me seguem. Eu quero deixar uma palavra com você aqui hoje. Primeiro, só uma observação: se passar de 10 minutos no Quai, aí você tem essa palavra completa lá no canal do YouTube. Basta você escrever lá João Batista e a pregação Desperta Tu que Dorme, que você vai me achar lá, tá bom? Aqui em 1 Pedro 4, versículo 7, o apóstolo Pedro traz uma advertência para nós, que estamos vivendo nesta época, nessa geração de hoje, contemporânea, que não são diferentes das gerações passadas, que o povo corrompeu com Deus, precisava de Deus estar usando os seus profetas, e hoje Deus usa a palavra de Deus para nos falar conosco. Deixou aí o Velho Testamento para você ter uma experiência muito grande com a palavra de Deus. Seja linda a palavra do Senhor. E o Novo Testamento também, que nos traz muita advertência, nos traz muita exortação, como nós viver nesse pleno século, que há tudo ao contrário à palavra de Deus, mas tem jeito de você viver mesmo no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração cheia de turbulência, de guerra e o amor acabando, mas tem como você andar com Deus ainda nesses dias também, como os profetas passados andaram com Deus, os discípulos andaram com Deus, e hoje também tem como nós andar com Deus. Nunca foi fácil vir a Deus, sempre foi difícil e será mais difícil até a volta do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente caridade um para com os outros. Quer dizer, amor um para com os outros, né? Porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Em outra tradução, o amor cobrirá multidão de pecados. Sejam hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, e como bom dispenseiro da multiforme da graça de Deus. Meus irmãos, meus amados, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando que já está próximo o fim de todas as coisas. Nós que lemos a palavra do Senhor, estudamos a palavra do Senhor, e o nosso professor, o professor que faz com que nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, é o Espírito Santo de Deus, a promessa que Deus deixou, aonde Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou aqui 40 dias ainda, mas na hora dele ir, falou para o seu discípulo: eu preciso ir para o Consolador vir, que é o Espírito Santo de Deus. Aconteceu lá no Ato dos Apóstolos, aonde o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a pessoa, e ele está ativo aqui hoje nesse mundo. Desculpa, irmão, que é o Espírito Santo de Deus. Irmão, então devemos considerar a nossa vida presente nesse mundo à luz da palavra, que a vinda do Senhor, ela está iminente. Muitos não acreditam no fim do mundo, mas ele vai acontecer. Para Pedro, isso nos importa se demora ou não, mas nós estamos compromissados com a palavra de Deus. Trazer nossa vida em oração, uma oração fervorosa todos os dias, amar uns aos outros com sinceridade de coração, ser hospitaleiros e sempre estar sendo generoso com os necessitados, servir uns aos outros, mediante os dons espirituais que nos foram concedidos pelo Espírito Santo de Deus,
testemunhar de Cristo, servir a Deus no poder do Espírito Santo de Deus, louvar o Senhor, permanecer leal a Cristo no meio das provações. Aqui a palavra começa dizendo, sede sóbrios. O que é a pessoa ser sóbrios? Não está embriagado com cachaça. Porque o que está embriagado com cachaça não é mais sóbrio. Não está embriagado com as coisas do mundo. Se nós embriagar com as coisas do mundo, certamente o Espírito Santo de Deus não vai estar conosco. E a palavra de Deus diz que nós vigiar e antes da oração nós ser vigilantes. Nós precisamos ter essa receita que a Bíblia está dando para nós. Vigiar e orar. Se nós não vigiar a nossa boca, se nós não vigiar os nossos pensamentos, se nós não vigiar os nossos atos, a nossa maneira de ouvir, a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de falar, nós temos que estar em vigilância, irmãos. Em constante vigilância. Para quê? Para não pecar contra Deus. Talvez levanta contenda até entre os irmãos da igreja. E às vezes as pessoas têm o privilégio de passar aquela contenda para o irmão. E aquele irmão passa para outro. E vai gerando uma guerra dentro da igreja. Infelizmente vai virando uma dissensões dentro da igreja. Vai virando uma guerra dentro da igreja. Por quê? Porque a pessoa não soube vigiar. Ele ora, mas joga tudo por terra aquilo que ele está fazendo. Então devemos ter as duas coisas, vigiar primeiro e depois oração. Por que tem que vigiar primeiro? Porque nós tem que estar preparados diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum ódio no coração, sem nenhum rancor dentro do coração. Se nós vigiarmos para não entrar isso dentro de nós, com certeza as nossas orações, ela vai chegar até o trono do Senhor. A oração não é feita de qualquer maneira. E nós temos que vigiar os nossos lábios, irmão. Que nesses últimos dias, que o fim está próximo, Deus manda falar que nós sejamos vigilantes e sóbrios. Sóbrios não é estar embriagado com cachaça. Quando a pessoa embriaga com cachaça, ele não está sendo mais sóbrio. Quando a pessoa embriaga com pecado, com contenda, ele não está tendo um domínio próprio na sua vida. Porque quando a pessoa está embriagado, ele não tem domínio na sua vida. Eu tenho passado por experiência no passado, quando eu vivia embriagado. Você não tem controle na sua vida. Então por isso nós devemos ser sóbrios do lado espiritualmente também, irmão. Às vezes nós acusamos tanto um estar embriagado, mas às vezes nós estamos embriagados com as coisas deste mundo. Somos crentes, mas estamos embriagados com contenda, embriagados com ódio, embriagados contra o irmão, contra a irmã, contra o pastor, e assim vai criando um embaraço tão grande. Quando você vê, você já está embriagado com essas coisas. Eu gosto muito do Salmo de Davi. Eu vou dar uma pausa aqui e vou lá no Salmo de Davi. Eu vou lá, peraí. Irmão, é muito sério isso que eu estou falando, nós não embriagar com essas coisas. Olha aqui que o Salmo de Davi diz para nós, o primeiro estrofe 39. Olha o que Davi falou. Eu disse, guardei meus caminhos para não degredir com a língua, enfrearei a minha boca quando o ímpio estiver diante de mim. Olha aqui, irmão, o que o salmista Davi diz. Esse salmo é uma disciplina divina para nós, da parte do Senhor. Nós devemos, irmãos, ter vigilância até naquilo que nós falamos.
O salmista Davi chegou a dizer assim: olha, eu pus uma mordaça na minha boca, eu pus um freio na minha boca, para quando eu estiver na presença do ímpio, eu cair em silêncio. Isso o salmista Davi está falando do ímpio. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós também devemos ter um freio na nossa boca. E faz Espírito Santo de Deus nos dirige a nossa vida por completo. Nesses últimos dias nós estamos vivendo, olha o que? A calamidade que está acontecendo na terra. Guerras, terremotos, vulcões, enchentes, ciclones. A economia do mundo inteiro está sendo abalada. Porque Jesus falou que vai ter fome em vários lugares. A economia já está sendo abalada. Nenhum governo dá conta mais do financeiro em dia. Porque a corrupção não deixa. A ganância deles não deixa. E cada dia vai de mal ao pior. E o apóstolo Pedro aqui fala que nós devemos, irmãos, estar sóbrios. Vigiai em oração. E nós ter amor pelo pecador. Orar por ele, porque o amor cobre multidão de pecados. Olhe que o mundo está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, está falando de fim de todas as coisas. Nós estamos caminhando para o fim deste mundo, irmão, dessa geração. Mas as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam mais. O que tem de gente pregando contexto fora de contexto. Eu já vi até gente pregando que não existe mais a vinda do Senhor. Que não existe mais arrebatamento. E cada dia está aumentando isso. Sabe por quê? Para tirar você da presença de Deus. Acorde para esse mundo. Acorde o que está acontecendo na sua volta. Desperta tu que dorme. Vamos estar sóbrio. Não vamos estar embriagado com as coisas deste mundo. Porque tem quem está embriagado com essas coisas do mundo. Tudo que está acontecendo é normal. Olha o que está acontecendo com a natureza, irmãos. Essa natureza está com dor de parto. A terra está sofrendo. Por causa de quê? Dos moradores da terra. Nós que habitamos nessa terra. A terra está com dores de parto. Sabe por quê? Por causa do pecado. Por causa da desobediência. O povo só quer embriagar com as coisas deste mundo. As pessoas não querem ser sóbrio mais. O que é ser sóbrio? É nós viver em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Está em vigilância. Está em oração. Se você ora, ora mais. Continua sendo santo. Continua santificando. A Bíblia diz que aquele que é sujo continua sujando. Aquele que é ímpio continua na impiedade. Aquele que gosta de praticar a maldade continua praticando a maldade. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, irmão, vamos viver em santidade. O novo céu e nova terra está preparado para quem está prudente, para quem está servindo o Deus verdadeiro, não só de aparência. Talvez aqui pode ser uma aparência, mas o evangelho tem que brotar aqui de dentro. Nós temos que começar de dentro do nosso coração. É porque daqui que sai todas as fontes de maldade. É daqui que sai todo o ódio. É daqui que sai toda a contenda. É daqui que sai tudo aquilo que abomina a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa fala, porque quando ele fala, o coração já está cheio daquilo.
Então nós devemos estar, irmão, vigilante em oração, em santidade, em pureza, porque de qualquer maneira nós não entramos no céu. Nós não podemos ser igual aos fariseus, belos por fora, bonitos, bem vestidos, orando nas esquinas com a mão levantada, profetizando. Mas Jesus olhou para eles, não condenou aquela prática de santidade neles. Jesus condenou o que estava dentro deles. Porque Jesus falou assim: olha, vocês por fora são bonitos. Vocês estão como sepulcro caiados. Quando você vai no sepulcro, você olha por fora, é tudo bonito. Mas quando você olha lá dentro, é tudo imundícia. Por isso que Jesus falou: olha, vocês parecem sepulcro caiado. Por fora uma aparência bonita, mas por dentro está podre o pensamento de vocês. As ações de vocês estão podres. Você não cuida mais do órfão, você não cuida mais da viúva, você não ama mais o próximo. Irmão, isso é sério para nossas vidas. Muito sério essa palavra. Eu trago uma palavra de advertência para mim e para você. Primeiro a palavra fala comigo. E essa palavra me falou comigo hoje, está falando comigo agora. João Batista, seja sóbrio. João Batista, vigia. João Batista, ora mais. E está falando contigo também. Porque os dias estão próximos de todas as coisas. Este mundo vai caminhando cada dia para um caos. Este mundo vai acabar. Você queira ou não, você acredita ou não, mas a Bíblia vai cumprir. Vamos para outra palavra que é o mesmo sentido daqui. Vamos lá para 2 Pedro. Vou dar uma pausa aqui para não ficar perdendo tempo. Eu vou ler alguns versículos para você entender que essa palavra vai encaixar com a outra que foi dita. O apóstolo Pedro aqui, 2 Pedro capítulo 3, olha o que ele diz que vai acontecer nos últimos dias. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambos o qual desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foi dita pelos santos profetas do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, grava na sua mente, nos últimos dias, virão escarnecedores do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, desde as coisas permaneceram como Deus no princípio da criação, eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, desde antigamente, existiu os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelos quais as coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas este céu e terra que agora existe pela mesma palavra, se reservam para quê? Como tesouro que aguarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos arderão
se desfarão a terra as obras que nela há de queimarão, havendo pus de perecer todas as coisas, que pessoas nos convém ser santo e tratado em piedade, apressando-vos para a vinda de Deus, em que o céu em fogo desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos o novo céu, nova terra, que habita a justiça. Pelo que, amados, guardamos essas coisas, procurai que seja delas achado imaculados, irrepreensível, em paz, tende por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Irmãos, o texto é muito grande, mas aqui está uma advertência para nós. Mesmo que as pessoas estão dizendo que não existe um arrebatamento, que a crucificação de Jesus foi mentira, não acredita nisso, porque a Bíblia está dizendo que ia levantar muitos que ia blasfemar, escarnecedores, ia andando escarnecendo, zombando de Deus, nas consciências do engano, do pecado, dizendo: onde está a promessa de vocês, crentes? Aonde está o novo céu para vocês, crentes? Vale a pena, crente, estar orando? Vale a pena buscar a Deus? Vale a pena você renunciar aos bares dessa vida? Vale a pena você renunciar à prostituição? Vale a pena você estar em santidade e não buscar mais prazer desse mundo? Vale a pena? Eu quero dizer para você que vale a pena. Você que está com essas perguntas, escarnecendo da palavra do Senhor. Vale a pena, sabe por quê? Porque um dia o Senhor virá. Os ímpios, os escarnecedores, os malfeitores, aqueles que zombam da palavra do Senhor, não vai entrar no reino do céu. Ainda que diz que a palavra do Senhor não tarda, Ele não retarda a sua promessa. Ele é longânimo. Por que Deus é longânimo? Está esperando para que vocês se arrependam. Está esperando que os homens se arrependam, as mulheres se arrependam, os jovens se arrependam, os adolescentes se arrependam. Muda o seu caminho, muda a sua maneira de viver. Seja sóbrio, não embriagueis com as coisas deste mundo. Deus é longânimo, sabe por quê? Porque se Jesus demorar a voltar, um crente que está em santidade, vigiando, orando, estão largando todos os prazeres deste mundo, renunciando todos os prazeres deste mundo. Se ele morrer, para ele é lucro hoje. As pessoas que estão partindo com Jesus hoje, irmão, são lucros. Porque se ele partiu na santidade, se ele partiu na vigilância, se ele partiu orando, se ele partiu vigiando a sua boca, se ele partiu obedecendo os preceitos da palavra de Deus, se ele partiu lavado e remido no sangue do Cordeiro, se ele partiu conforme a palavra de Deus diz, a salvação dele está garantida, porque ele renunciou todo esse mundo. Mas o povo lá fora não acredita, os escarnecedores não acreditam, os ímpios não acreditam. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Você quer compreender a Bíblia? Você quer compreender as coisas de Deus? Você quer compreender as coisas espirituais de Deus? Aceite Jesus, lê a Bíblia, porque o homem espiritual, ele entende as coisas espirituais e decine todas elas. Ele decine aquilo que é ruim ou aquilo que é mal. Então, quando ele descobre a palavra de Deus, ele faz um concerto com Deus, e faz um compromisso com Deus, e faz uma aliança com Deus, de viver em santidade com Deus,
rejeitando todo este mundo. Então por isso que Deus é longânimo. Se nós partirmos da volta de Jesus, para Deus o que importa é se você ser salvo. Então por isso que Deus vai querendo que alguns não se percam, mas que venha todos ao arrependimento, ao arrepender, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor é como um ladrão. Você não espera o ladrão chegar. Se você soubesse que o ladrão vinha na sua casa, você não sairia. Se você soubesse que o ladrão estava na esquina ali, você não ia sair de casa. Se você soubesse que o ladrão está lá na frente para roubar seu carro, tudo que você tem, você não iria. Assim é a volta de Jesus. Aí vai vir de surpresa. Os que estiver preparados vão subir no arrebatamento. O que não estiver, irmão, infelizmente, vai perder o novo céu e a nova terra. Pensa nisso. Olha o que está acontecendo no mundo. A natureza revoltada. Antigamente acontecia um tsunami de ano em ano. Todo ano está tendo tsunami. Antigamente acontecia terremoto de ano em ano. Agora está acontecendo terremoto com frequência. O mar se revoltando. As águas se revoltando contra o homem, contra a natureza. Acontecia isso de ano em ano, 2 anos, agora está todo ano. Toda época de chuva. Por quê? Porque a maldade do homem está muito grande na face da terra. Ninguém quer se comprometer com a verdade. Ninguém. Hoje está acontecendo na terra, lá em Oséias 4. Para terminar, eu vou ler lá para você. Oséias 4. Vamos ler lá para terminar? Meu irmão, o profeta Oséias, ele chamou a atenção de Judá, do povo de Israel, que estava sendo ameaçado com castigo por causa da impiedade, por causa da imoralidade, por causa da ignorância e da malícia daquele povo. Você acha que não estão vivendo isso hoje? Olha bem o que o profeta Oséias chamou a atenção do povo de Israel e serve como um exemplo para nossas vidas, para nós viver em santidade e retidão com Deus. Olha aqui que diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com habitantes da terra. Por que essa contenda? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. O povo hoje não quer ter conhecimento da palavra de Deus. Você me diz o que falar. Pessoas não querem tirar tempo para ler a palavra de Deus, não quer tirar tempo para orar, não quer tirar tempo para santificar, não. Quer estar no prazer das vidas. Olha aqui. Só prevaleceram a perjurar e o mentir, o matar, furtar, adulterar, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, o qual que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Irmãos, olha que profecia, e essa profecia está acontecendo no mundo inteiro. Porque Jesus veio para Israel, e Israel não conheceram Jesus como Messias até hoje. Eles estão esperando o Messias até hoje, aonde vai vir um anticristo que vai enganar eles. E está para aparecer o anticristo. Olha o que está acontecendo em Israel. Olha as guerras que estão acontecendo. O Israel é relógio da volta de Jesus, meus irmãos. Jesus falou para nós estar de olho em Israel, estar de olho para a figueira. Mas por que essa palavra vem até nós? Porque nós somos co-herdeiro e herdeiro em Cristo Jesus. Se você fez um compromisso de aceitar Jesus como seu Salvador, você passou a ser co-herdeiro e herdeiro do povo de Israel. Então a salvação veio para os gentios também. Então pense nisso. Aceite Jesus como seu Salvador, seu único Salvador. Porque o Senhor tem uma contenda com o povo da terra. Aqui nesse capítulo trata-se de Israel.
o pecado de Israel, a falta de conhecimento de Deus das Escrituras, o crime, a violência, estava chegando a um ponto tão crítico porque aquela terra estava vivendo uma miséria e o povo só queria matar, roubar e destruir. E corrupção. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Corrupção e mentiras. Somente mentira e corrupção. Matar, roubar, destruir, é isso que o povo quer. Pense bem, aceite Jesus como seu Salvador, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Me perdoe, irmãos, que já passou de 30 minutos, eu não gosto de pregação longa, ou mais pregação 15 minutos, mas eu fui falando aqui, lendo essa palavra e Deus foi falando comigo. Eu não faço esboço para pregação, eu prego naturalmente, na minha simplicidade, não tenho um estudo bom, não tenho um português bom, mas na minha simplicidade, eu estou pregando aqui para você palavra de salvação. Desperta tu que dorme, aceite Jesus Cristo agora mesmo, hoje mesmo, para você ficar livre dessa calamidade e para você herdar novo céu e nova terra, porque essa terra agora, a primeira geração lá, muitos anos passados, para trás, de Noé, Deus acabou com água, e agora essa terra que nós vivemos hoje, está preparada para o fogo, vai ser tudo destruído, vai ser tudo purificado, fogo vai purificar o mal, vai destruir o mal, vai destruir tudo, aonde o pecado sobreabundou nessa terra. Aonde o pecado habitou nessa terra vai ser tudo destruído. O homem está indo até no fundo do mar. Está indo até no espaço, na lua. Diz que estão indo lá. Então isso vai ser tudo destruído por causa do pecado. E vai ser reconstituído de novo. Tá? Deus vai purificar essa terra. E a purificação agora vem através do fogo. Vai queimar tudo. Você quer ficar livre disso? Aceite Jesus como seu Salvador. E terá a garantia de vida eterna. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Amém? E a paz do Senhor.